Seja bem-vinda ao capítulo 3 da nossa série de videoaulas. Bom, nesse capítulo falaremos sobre a estrutura da matéria e propriedade física dos materiais. Aqui vamos compreender como a matéria relaciona uma com a outra e entender como se formam ligações de átomos, como que é formada a estrutura, como que a gente consegue compreender no macro essa estrutura e entender algumas aplicações e como que a gente consegue perceber essa estrutura da matéria. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que a ligação que mantém os átomos é chamada de força de coesão, que mantém os átomos unidos. Então, a gente vai ter primeiramente duas ligações que a gente vai ser classificado como ligações primárias, que são as iônicas, covalentes e metálicas. Ligações iônicas, um dos átomos obrigatoriamente tem que ser um metal e o outro átomo tem que ser um metal. Nas ligações covalentes, os átomos eles são eletronegativos e eles compartilham os elétrons. Então seria mais ou menos, a gente tem um átomo desse lado, um átomo desse. Os átomos têm um elétron que fica unindo os dois. E as ligações metálicas são basicamente ligações entre elementos metálicos, como o nome já diz. As ligações secundárias são ligações mais fracas. Elas são dipolos flutuantes e dipolos permanentes e de pontos de hidrogênio. A ligação de dipolo ocorre entre moléculas, onde a distribuição de carga unitária não é permanente. E as pontes de hidrogênio basicamente são hidrogênios entre as outras moléculas. Então a gente vai ter um átomo, um hidrogênio e outro átomo. É como se fosse uma pontezinha realmente de hidrogênio. Tá? As primárias são mais fortes e as secundárias são mais fracas. Bom, então os estados da matéria que a gente conhece já primordialmente: sólido, líquido, gasoso. O sólido basicamente ele é caracterizado pela forma geométrica, volume e massa. No sólido a gente tem a estrutura bem definida e ele tem o volume e massa. Líquido, o líquido ele se adapta ao recipiente e obviamente ele também tem volume e massa. O gás se caracteriza pela massa, mas só por conta dos estados da força de coesão, tá? Não é necessariamente que o gás também tem volume. Mas na força de coesão, basicamente o estado de agregação se caracteriza pela massa. Bom, então os estados da matéria vai depender basicamente entre sólido, líquido e gasoso. Ele vai depender, na verdade, da temperatura e da pressão. Então, dependendo da pressão e da temperatura que se encontra o elemento, ou a matéria, ela vai estar em um determinado estado. Então, a gente tem os três estados que a gente já conhece e o plasma. Que o plasma é o gás ionizado. Então, em gás ionizado, a gente tem o plasma. E qual que é a ideia dos estados? Para eu ter uma mudança de estado do sólido para o líquido, ou do líquido para o gás, por exemplo, eu tenho que fornecer energia. Então você imagina o agrupamento das moléculas. No sólido, as moléculas estão todas agrupadinhas com energia baixa, elas têm baixa movimentação, baixa energia cinética. Então, para eu fazer a fusão, que é a transformação do sólido para o líquido, eu tenho que fornecer energia. E para eu fazer do líquido para o gás, aumentar a movimentação das moléculas, eu tenho que fornecer energia. E do gás para o plasma, eu tenho que fornecer energia também. Já o contrário, eu tenho a liberação de energia. Então você imagina quando você coloca a água, por exemplo, para congelar, ela perde energia para entrar no estado sólido. Por quê? Porque aí a movimentação das moléculas vão diminuir. Então basicamente um é o contrário da outra. Um você fornece energia e outro você tem a liberação de energia. Aqui a gente tem um diagrama de fases. Esse diagrama de fases aqui é só da água. Então o diagrama de fases ele
basicamente ele vai representar a fase em que o seu elemento tá, ou sua liga, porque pode ser um diagrama de fase binário, vai estar de acordo com a temperatura e com a pressão. Então a gente tem aquela... a água se congela a 0 grau e ela evapora a 100 graus. Mas acontece isso na condição de 1 atm ou de 100 kPa. Se a gente tiver 100 gigapascal, a água vai estar sempre no estado sólido. 100 gigapascal, mesmo com uma temperatura muito alta. E se a gente tiver com com a pressão menor, se a gente analisar o diagrama de fase, se a gente olhar lá embaixo, 1 pascal, a menos 50 a água já está virando vapor, ó, um pouco mais de menos 50, a menos 50 exatamente, ela já é vapor. Então depende justamente da temperatura e da pressão. E o diagrama de fase a gente consegue justamente analisar em que estado vai estar o nosso elemento de acordo com a temperatura que ele está e com a pressão que ele está. Bom, e para a gente ter essa transformação de um estado para o outro, a gente tem uma coisa chamada de calor latente. Esse calor latente, ele é basicamente a energia que você tem para ele mudar aquela massa para outro estado. Então a temperatura vai se manter constante. Esse é o interessante do calor latente. Então você tem uma temperatura constante. Então ali meio que não depende da temperatura, depende da quantidade de calor. E tem um calor latente que é do elemento. Então cada elemento vai ter esse calor latente para ele se fundir ou para ele entrar em ebulição. Então qualquer mudança de estado tem esse calor latente. Tem uma equação que rege, que é basicamente a seguinte: a quantidade de calor é igual à massa do elemento, do material, multiplicado pelo L, que é o calor latente. Então, o calor latente é positivo se a mudança de estado tem libertação de energia, e ele é negativo se tem um consumo de energia. Então, se a gente voltar lá em cima, observar onde a gente fornece energia, onde consome energia, o calor vai ser negativo, o calor latente. E o calor vai ser positivo se ele liberar energia. Ele libera energia, por exemplo, do líquido para o sólido, ele está liberando energia. Do sólido para o líquido, ele está absorvendo energia. Bom, aqui a gente consegue perceber isso na curva de aquecimento. Por quê? A curva aqui, ela dá temperatura por tempo. Então a gente observa o seguinte: conforme passa o tempo, a temperatura está aumentando. Então, para a gente transformar para o sólido, chega um momento em que a temperatura se mantém constante, mesmo passando o tempo. Nessa condição aqui, a gente tem um calor latente, porque aqui nessa condição, onde está entre o sólido e o líquido, a barrinha azul clarinha, ela mantém a temperatura constante. E depois entra no estado líquido, começa a aquecer, a gente aquece, a temperatura se mantém constante por um tempo e depois entra no gás. Então, entre essas fases, essas mudanças de fase, a temperatura vai estar constante ou vai estar aumentando bem devagar. Porque essa energia que você fornece justamente para ele ter essa mudança de estado. Bom, e a estrutura cristalina? A estrutura cristalina divide-se em dois grandes grupos, basicamente, que são o amorfo e o cristalino. O amorfo, eles são caracterizados por possuírem estruturas que não formam arranjos periódicos ao longo de grandes distâncias atômicas. Então, os sólidos amorfos, eles são desordenados, basicamente. Eles não têm uma sequência na sua estrutura. Já os cristalinos possuem estrutura cristalina que se repete ao longo. Então a gente consegue ver bem definido as estruturas. Ele tem um elevado grau de ordem nas disposições geométricas. Então, basicamente,
você consegue diferenciar um do outro pela estrutura. Os sólidos amorfos, eles não são certinhos ao longo da sua estrutura. E essa regularidade, essas partezinhas, a gente chama de célula unitária. Basicamente, uma célula unitária são pequenos grupos de átomos que se organizam de maneira periódica na formação da estrutura cristalina de um material. Isso é uma célula unitária. Então a gente tem a da célula unitária, a estrutura cristalina, que é a estrutura formada pelo arranjo dos átomos, íons ou moléculas quando se organizam na formação de um material. Então a gente tem a célula unitária, que é pequenos grupos de átomos. E aí a gente vê como se fosse um cubinho com os átomos ali ligados. É uma maneira de representar. Como se fosse um cubo, em cada um dos seus vértices tem um átomo. Um ligando o outro, ali é uma célula unitária. E a estrutura cristalina seria o quê? Seria várias dessas células juntas. E uma rede cristalina ainda é um conceito que ele é infinito em extensão. Então você tem uma rede cristalina, você pega toda essa célula unitária e ele vai para o infinito, é uma rede cristalina. Tá? Mas a gente fica só na estrutura cristalina que é o real. Bom, aqui a gente tem um exemplo de célula unitária. E ele tem alguns parâmetros. Que são basicamente o quê? As suas arestas e os seus vértices. É interessante notar que cada parâmetro da estrutura vai ter uma diferente configuração. E essas configurações têm nomes. Os nomes fundamentais delas, que é elas são chamadas também de redes de Bravais, que tem 14 células unitárias necessárias para descrever todas essas possíveis redes. E as 14 basicamente são: a gente tem a estrutura cúbica. Na estrutura cúbica é interessante notar que todas essas arestas têm o mesmo tamanho e todos os ângulos valem 90 graus. A gente tem a estrutura tetragonal, depois a gente vai falar das particularidades de cada um. A estrutura tetragonal. A tetragonal, as arestas não têm o mesmo tamanho. Apenas as duas de baixo, seria o A e o B, são iguais. E o C é diferente, ou seja, a largura e o comprimento são iguais, mas a altura é diferente. E todos os ângulos também são 90 graus. Na estrutura hexagonal, a gente tem os ângulos de 90 graus e tem um ângulo de 120 graus. E também, assim como na tetragonal, a gente tem uma diferença da altura. Na estrutura romboédrica, a gente tem o tamanho deles são iguais, mas um dos ângulos é diferente de 90. Então a gente vê que ele é meio tortinho. Então a gente tem os ângulos das arestas de baixo são 90 graus, mas a aresta que faz a altura, ela é torta. Então aqui embaixo ela faz um ângulo diferente de 90 graus. Aí pode ser qualquer outro ângulo que não seja, obviamente, 90 graus. Na estrutura ortorrômbica. A gente tem todos os ângulos igual a 90 graus. Porém, a gente tem as arestas diferentes. Então, para não confundir com a tetaédrica, tem que observar se as arestas de baixo são diferentes. Se elas são diferentes, é ortorrômbica. Se elas são iguais, as arestas de baixo, no caso seria o A e o B. Se elas são diferentes, é ortorrômbica. Se elas são iguais, são tetaédrico. E o monoclínico, a gente tem o A e o B e o C diferente, assim como no triclínico.
Mas no monoclínico a gente tem dois ângulos iguais e no triclínico a gente tem todos os ângulos diferentes de 90 graus. E a gente tem essas 14 configurações. Das configurações a gente tem o seguinte. A gente tem no cúbico, se a gente observar lá, a primeira é só a cúbica, a segunda é a estrutura cúbica de face centrada, ou seja, os átomos estão no centro de cada face. Então a gente tem essa estrutura de face centrada, é chamada. A estrutura cúbica, a última, a terceira lá embaixo, é a estrutura cúbica de corpo centrado. Na tetragonal a gente tem a estrutura cúbica de corpo centrado. É um átomo lá no centro da nossa estrutura. Na hexagonal, a gente tem o hexagonal centrado. A romboédrica só tem a romboédrica mesmo. E a gente tem na ortorrômbica a mesma ideia. De face centrada e a de corpo centrado. Bom, a maior parte dos elementos elas são estruturas de corpo centrado ou de face centradas. Ou hexagonal compacta, na verdade, não é centrada, é compacta. Que elas são uma hexagonal menor do que a estrutura comum. Então ali no exemplinho a gente tem o que? Ele fala que o ferro apresenta a estrutura CCC, que significa o quê? A estrutura cúbica de corpo centrado. Como ele tem a estrutura cúbica de corpo centrado, ele tem um tamanho A, ou seja, a aresta embaixo, de 0,287 nanômetros. 0,287 nanômetro, o nano ele é 10 a menos 9. Então ele fala o seguinte: se as células unitárias se unirem lado a lado, num milímetro, existirão 3,48 vezes 10 a sexta células unitárias. Então o que a gente tem que fazer? Imagina que você tem um tamanho de 1 milímetro. 1 milímetro equivale a equivale a 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então o que eu tenho que fazer? Dividir essa distância, que seria de 1 milímetro, por 0,287 vezes 10 a menos 9, que seria 0,287 nanômetro. E aí a gente tem 3.484.320,557 células unitárias. Então cada cubinho é uma célula unitária. Todas as células unitárias juntas, ao longo de uma distância, é uma rede cristalina. Então aqui nesse exemplo a gente consegue entender mais ou menos como que funciona essa ideia da rede cristalina. Bom, a gente tem um fenômeno também chamado de alotropia e polimorfismo. O que significa isso? Significa que uma mesma substância depende da pressão e a temperatura que ela se encontra. O polimorfismo acontece quando um material possui mais do que uma estrutura e é dependente da pressão e da temperatura. E a alotropia é um caso especial de polimorfismo. A alotropia é quando o material ele é um elemento único. Então, por exemplo, o grafeno é um alótropo do carbono. Por quê? Porque o único elemento constituinte dele é o carbono. Então a gente tem o grafite, que a gente conhece, o grafeno, o diamante, são todos alótropos do carbono, porque eles têm a estrutura dependente da temperatura e da pressão. Aqui a gente tem algumas formas alótropicas do ferro: ferro líquido, ferro delta, ferro gama, ferro alfa.
Todos eles têm uma estrutura diferente, a estrutura cristalina diferente, porque dependem da temperatura. Isso acontece com bastante elementos. Cada elemento tem dependendo da temperatura que ele tiver, ele pode modificar a sua estrutura. E aí a gente tem uma diferente configuração. Aqui a gente tem a curva do metal, que seria basicamente o metal em estado líquido. A gente diminui a temperatura dele com o tempo e ele vai se solidificar. Novamente a gente tem ali, ó, na transformação de A para B, ele está em solidificação, ou seja, ele está num estado de transição entre o estado líquido e o estado sólido. E nisso ocorre uma transição de uma libertação, na verdade, de energia. Então, quando ele está mudando o estado, ele está nesse estado entre o líquido e o sólido, ele tem essa fase em que ele tem essa liberação de energia, a temperatura se mantém ali constante. Bom, liga metálica. As ligas metálicas, elas são formadas por dois elementos metálicos e o objetivo de criar um material com propriedades melhores do que o material, o elemento sozinho. Na verdade, não necessariamente ele precisa ser dois elementos metálicos. Ele pode ser um elemento metálico, tem as diferentes classificações. Então, geralmente é com elemento metálico, ou aí pode ser um com outro metálico e não metálico. Aí vai depender da aplicação que se quer obter. Geralmente a propriedade é diferente da propriedade que tem do material sozinho. Bom, a gente tem as seguintes ligas, né, que são dos tipos substitucionais, intersticiais e substitucionais intersticiais, que é quando ocorre as duas ao mesmo tempo. Então, na liga substitucional, o que a gente tem? No metal puro, você insere uma liga e ele vai literalmente substituir os átomos ali na liga. Então, no meio da estrutura, a gente vai ter o elemento que a gente colocou na nossa liga. Então, a gente tem um elemento puro. Na substitucional, a gente tem a mistura dos elementos, e nos átomos, na rede cristalina, entre os átomos, a gente vai ter outro átomo ocupando ali por lacuna. A gente chama de difusão por lacuna. E nos intersticiais, a gente tem a difusão por interstício. O que seria interstício? Esses espacinhos entre os átomos na rede. Então, se há um espaço entre os átomos, obviamente os átomos ali vão ter que ser menor do que os átomos do metal puro. Seria basicamente, se você pega esferas grandes, você consegue colocar esferas menores entre as lacunas que você deixa ali. Se você pega, por exemplo, esferas de sinuca, coloca lado a lado, você vai ter uns espacinhos entre elas. Se você tem esferinhas menores, você consegue colocar naqueles espaços. E também pode ocorrer os dois ao mesmo tempo. Que são, aí no caso a gente vai ter o quê? 3 tipos de átomos. O átomo da liga original, do metal original puro. Do metal, que forma a liga substitucional. Então, o que vai ocupar os espaços ali, literalmente, dos outros átomos. Ele rouba o espaço, literalmente. E a liga intersticial, que são os átomos menores que ocupam as brechinhas deixadas ali pelos átomos. Então, basicamente, tem que ser 3 ou mais elementos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Latão e bronze são ligas binárias substitucionais. Latão é uma liga de cobre e zinco, enquanto o bronze é uma liga de cobre e estanho. O aço é um exemplo de liga binária intersticial formada por ferro e carbono. Então, não necessariamente o carbono não é um metal. Então, não necessariamente a liga tem que ser elementos metálicos. O aço inoxidável é um exemplo de uma liga substitucional intersticial formada por ferro, carbono
para o interstício, e átomos de crômio e de níquel a substituir alguns átomos. Então a gente tem literalmente a substituição de átomos na substitucional, e na intersticial é simplesmente ocupando os espacinhos que lhes foram sobrados. Basicamente isso. Bom, então basicamente o que a gente consegue em uma liga binária, ou seja, em uma liga que a gente tem mais de um elemento, a gente consegue descrever algumas coisas pelo diagrama de fase também. Assim como a gente conseguia na água pura, a gente consegue nessa liga binária. Então, o diagrama de fase a gente vai ter as composições, as porcentagens, a fase, tudo em respeito à temperatura e à pressão. Aqui no caso, a gente tem a liga a uma pressão, esse diagrama de fase que a gente tem o primeiro da página 8, a gente tem a pressão constante, então a gente vai ter uma certa temperatura, e a composição dos elementos. Se a gente olhar lá embaixo, ele vai de 0 a 100. Então, ele vai de 0 a 100 para o níquel e para o cobre ao contrário. Então, quando ele está no 100 do níquel, o cobre está em 0. Quer dizer que a liga ali, naquele último, no 100% níquel, a liga é 100% pura de níquel. Quando ele está no 100% do cobre, a gente não tem nada de níquel. Então, a gente consegue observar basicamente essa diferença. Entre uma fase, uma monofase, que seria ali a fase da solução sólida alfa, ali é uma fase, a gente chama de monofase, porque só tem uma fase. E a gente tem uma bifase no meio. Então, de uma bifase vai ser entre duas monofases. Então, a gente tem a fase líquida, lá em cima, a fase sólida, e entre a gente tem a líquida mais a sólida. Ele meio que é as duas fases ao mesmo tempo. Para a gente entender as porcentagens, a gente traça uma linha da linha líquidos, que separa basicamente a bifase entre a fase líquida, e a linha sólidos, que separa a bifase da fase sólida. E a gente chama essa linha de conjugado ou linha de amarração. E a gente traça dela até a parte de baixo para entender a porcentagem que a gente tem de níquel, a porcentagem que a gente tem de cobre. A gente consegue observar pelo diagrama de fase a temperatura de fusão, ou seja, a gente está na fase sólida. Em 1084, se for um material puramente cobre, ele já entrou em fusão. Se a gente for um material puramente líquido, precisa de 1455. Então a gente consegue, pelo diagrama de fase, saber que dependendo de cada elemento, a gente tem essa mudança de fase, só analisando o diagrama. Bom, como que a gente consegue determinar ele? Basicamente, a gente vai entender as linhas de arrefecimento, as curvas de arrefecimento de cada liga. E com isso a gente consegue traçar mais ou menos pontos que a gente consegue descrever essa linha líquidos e a linha sólidos. Então, se a gente pega o cobre puro, a gente observa em que temperatura que ele começa a entrar em fusão. Aí, no caso, ele é líquido, que temperatura começa a se solidificar, no caso. Mesma coisa por 20% de níquel, mesma coisa de 50% de níquel. Então, a gente vai colocando porcentagens dele, e a gente, pela curva de arrefecimento, ou seja, em que momento ele se solidifica, a gente consegue traçar essa curva. Se a gente olhar aqui no AB, 100%, ele é constante. Então a gente observa que em 100% ele vai ser um ponto só. 20% ele já não é constante. Ele tem uma quedinha ali, por quê? Porque ele tem uma porcentagem de níquel e uma porcentagem de cobre. Tem uma porcentagem mais alta de cobre. Então ele não é totalmente constante. E a gente consegue ir traçando basicamente essa curva. E a gente coloca no outro gráfico de temperatura pela porcentagem. E no 20% o L1 está ali perto do 1200. O S1 está ali perto do 1100. Então a gente coloca de acordo com o gráfico de temperatura por tempo, o gráfico A, e vai colocando os pontos, depois só faz a ligação.
como a gente liga ele pela curvinha aqui, ligando os pontos, a gente tem os líquidos e os sólidos. Tá? Basicamente é assim que a gente descreve um diagrama de fases. A gente consegue fazer. Aqui no caso, a gente tem diagramas de fases até às vezes mais complexos do que esse. Aqui a gente tem duas fases sólidas e etc. Esse daqui é um diagrama de fases que é um pouco tranquilo de se analisar. Bom, então vamos agora para a propriedade mecânica dos materiais. A propriedade mecânica a gente percebe ela muito no macro. Na verdade, ele é formado nas estruturas, mas a gente consegue entender ele no macro. Todas as leis da mecânica no macro é basicamente regida pela lei das estruturas microscópicas. Então a gente tem algumas propriedades como resistência, tenacidade, cor, condutividade. Tudo isso é basicamente exemplos do macro, do micro, mas a gente consegue ser refletido no macro. Então, algumas ideias que a gente tem de tensão e deformação. Então, quando a gente aplica uma tensão em um material, esse material vai se deformar. E tem alguns tipos de deformação. A gente chama deformação elástica ou reversível. A deformação elástica é o resultado da aplicação de uma tensão sobre o material. Essa tensão vai causar um estiramento das ligas atômicas. Então, das ligações atômicas. Então a gente tem a tensão que aplica nessa ligação atômica. Porém, quando eu tiro essa tensão, não tem discordância do material. Ou seja, eu estiquei o material, eu tirei a tensão, ele voltou ao original. Isso é uma deformação elástica. Quando você tirou a tensão e ele voltou ao original. A deformação plástica, você aplicou uma tensão, porém quando você tira essa tensão, o material não volta a ser o que era originalmente. Aí a gente tem a deformação plástica. Ele sofre uma deformação irreversível. E basicamente a combinação dos dois, a gente vai ter exemplo como tenacidade, limite de escoamento, que a gente vai ver lá para frente. Bom, tensão e deformação. A tensão é basicamente uma força aplicada sobre uma área. Então a gente vai ter várias tensões, tipo tração, compressão, a tensão de cisalhamento. Mas a tensão basicamente é uma força aplicada por uma área, é uma seção de área. Então, primeira coisa, tensão de tração. A tensão de tração, eu vou perceber que ela é de tração quando há um aumento do comprimento. Então eu peguei uma barra e eu puxei para lados diferentes, forças puxando para sentidos opostos. O que acontece? Vai ter um aumento nessa barra. Então basicamente você pode pensar também que a tensão de tração é quando as forças estão agindo em sentido opostos. Não leve isso como uma lei, porque ela tem que estar na mesma direção, basicamente. Então ela tem que estar em sentidos opostos, mas na mesma direção. E ocorre um aumento desse comprimento. E aí sim, como ocorre um aumento, a gente tem uma mudança do quê? De altura e de largura. Porque se eu estou esticando, em algum lugar ela vai ter que estar diminuindo. Então ela vai estar variando também sua altura e variando também a sua largura. Justamente para o comprimento acabar aumentando. E essa deformação é dada pelo quê? Pela variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. E a tensão é a força por S. O que seria S? S seria a seção transversal da área. Então, naquela seçãozinha ali é a minha área que eu vou utilizar. Porém, se a gente for levar ao pé da letra, o que acontece? Toda vez que eu estou puxando, se eu tenho o ΔH ali, que é o da altura, diminuindo, eu vou ter a minha seção mudando. Só que a gente só leva em conta a seção original. Então a gente pega a seção original e aplica desse jeito. Lá na frente a gente vai entender que a deformação real e a deformação nominal acabam sendo diferentes justamente por levar só a área da seção transversal original. E a força de compressão
basicamente é eu comprimindo a minha barra. Então, se uma ocorre um aumento do comprimento, na outra vai ter uma diminuição do comprimento. As forças vão ser a mesma aplicada, só que você está diminuindo a sua barra. Então, você aplicou forças nesse sentido, compressão. Forças nesse sentido, tração. As relações são basicamente as mesmas. Só que a única coisa que a gente vai ter que o ΔL, ele vai ser o quê? Menor. Por quê? A gente tem um L original e a gente diminuiu esse L. Então L menos L original, o ΔL vai acabar sendo negativo. Porque o L0 é maior do que o L final. E com isso a gente tem as outras variações positivas. Por quê? Se eu estou empurrando, a altura vai ter que aumentar. A largura também vai ter que aumentar. Como a largura e a altura aumenta, mesma coisa. E aqui o mesmo esquema. A seção transversal ela seria maior. Só que eu levo em consideração o fato de eu pegar só a seção original. Então peguei do L lá a seção transversal. Ok, do L0, né, no caso. E eu uso ela. Eu não uso o fato dela aumentar conforme eu aplico minha tensão. A tensão de corte ou cisalhamento. Basicamente a tensão de cisalhamento ela é tangencial. Então ela vai meio que fazer o material romper. Então ao invés de ser puxada assim, ela é puxada assim. Então você puxa o material tangencialmente em direções diferentes. Então seria como se você fosse romper um material. Então ao invés de você aplicar as forças na mesma direção aqui para cá e para cá para esticar, você aplica ela um pouco para cima. Por quê? Porque aí quando você aplicar essa força, você acaba rompendo o seu material em determinado ponto, que é uma seção de, eles chamam de tensão de corte ou de cisalhamento, justamente por isso. Essa deformação é quantificada pelo desvio ΔX ou pelo ângulo do corte da deformação. Esse Ezinho aqui sempre quando vê esse Ezinho meio tortinho é deformação. Ao contrário do que resulta a tensão de aplicações de tração ou compressão, a tensão de corte não ocorre deformação de superfície onde atua. Bom, então a gente consegue quantificar isso ou equacionar pelas leis de Hooke. Então, pela lei de Hooke, a primeira, a gente tem o quê? A tensão ela é proporcional à deformação. Então, toda vez que a gente tiver algo que é proporcional, a gente tem que ter uma constante de proporcionalidade. E no caso, a constante de proporcionalidade ali é o E. O E, ele é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, ele é do material. Ele seria o quanto o seu material consegue ser esticado e voltar ao normal. A gente vai ver lá na frente o gráfico que a gente consegue pela a inclinação da reta do gráfico encontrar esse módulo de elasticidade. A segunda lei basicamente vai ser as deformações transversais. Vai estar ligada bastante com a tensão de cisalhamento. A deformação perpendicular ao comprimento são proporcionais à deformação em comprimento, sendo o fator proporcionalidade o coeficiente de Poisson, também é intrínseco. Geralmente esses coeficientes, se você não tiver que encontrar eles, eles são fornecidos nas questões. Aí depende muito do que a questão pede. E a deformação causada pela aplicação de corte, na verdade essa de cisalhamento, a outra não era, a outra era ainda de compressão e tração. Essa está ligada com a tangente, então se a gente observar lá em cima, ele realmente tinha dito pelo ângulo de corte. Então o ângulo de corte é tangente da deformação. E a gente tem um módulo de elasticidade transversal. Em geral, esses módulos são intrínsecos do material. Aqui o exemplo a gente vai deixar também, porque essa parte é bem grande. Depois vamos fazer o exemplo, para você entender bonitinho, com mais alguns exercícios. Bom, deformação por flexão. Basicamente a deformação por flexão acontece os dois ao mesmo tempo, tração e compressão. Então em um ponto da minha barra ela vai estar aumentando e em outro ponto ela vai estar diminuindo. Isso é bastante comum, até mais do que tração e compressão. Tração e compressão acontece justamente
só pela atuação na mesma direção. Então é meio que mais restrito. Se você tem a força em direção diferente, você acaba tendo essa força de deformação por flexão. Ele vai estar apoiada, ele vai ter um ponto de apoio. Então, se a gente olhar aqui, tá esse cantilever, que seria basicamente apoiado em um único ponto de apoio. Então, a gente coloca a barra ali, seria basicamente como se fosse... Você apoia a barra aqui, se tiver uma viga que não tiver apoio do outro lado. Quando você faz uma força, ela tem essa deformação. E no ponto 1 aqui a gente tem a tração, ou seja, nesse ponto a barra aumentou quando você fez aqui. E embaixo a barra diminuiu. E a gente tem, quando tem dois apoios, as reações vão acontecer nos apoios, tá? Porque eu tenho que ter uma força de reação. Para essa barra, acontece uma força de reação em algum lugar, sempre. Então no caso aqui da terceira, no B, as reações vão ser dos dois apoios do lado. E no A, a gente vai ter a reação no outro apoio de cá, que está presa a minha barra. E novamente acontece a tração e compressão. Eu entender isso é bom porque por conta da aplicação que a gente tem. Então aqui no exemplo ele dá uma aplicação que foge até do que a gente vê em física, mas é basicamente a compressão, a aplicação de tração e compressão. Ele coloca a tensão induzida por uma força de flexão numa prótese de 3 elementos, fixa pelos elementos externos. Então os elementos externos, que seria basicamente o aparelho, vai estar fazendo essa força de compressão. Então para onde ele vai movimentar para onde ele quiser. Se ele precisa comprimir, ele tem uma força aplicada no mesmo sentido. Se ele tem a tração, ele tem forças aplicadas em sentidos opostos. Então, dependendo de onde você aplicar a força, você consegue acontecer as duas ao mesmo tempo. E aí você consegue modificar a direção que você quer que determinado elemento vá. Aqui no caso, o elemento é o dente. E como que a gente pode demonstrar essa deflexão? Então, quando a gente tem um apoio só, a gente vai ter o quê? A deflexão dado pela equação L ao cubo sobre E, que é o módulo de Young, ou seja, do material, I é o momento, esse momento é dado por metro a quarta, tá? Ele tem um momento, cada material tem o seu momento, chama de momento de inércia. É o quanto o material vai resistir, ou o elemento, ou qualquer coisa vai resistir para entrar em movimento. Esse é o momento de inércia. E a força aplicada. A gente tem a deflexão vai ser dada em metros, tá? Bom, quando tem dois apoios, a deflexão vai ser o quê? A distância dos pontos de apoio. L, a distância entre os pontos fixos. Módulo de Young e o momento de área. Esse momento de área ele é geométrico, então cada elemento vai ter, por exemplo, em um cubo. Se a gente colocar em um cubo, você vai ter um momento X, se eu não estou enganado. Altura multiplicado pela base ao cubo dividido por 2, e em Y é meio que o contrário, é a altura ao cubo e a base dividido por 2. Isso se eu não estiver enganado. Deformação por torção é quando tem um torque, um giro na minha barra. Então a gente tem o Tzinho ali, que é o torque. O J é a constante de torção da barra, o quanto ela aguenta ser torcida. O Mi é o módulo de distorção. θ é o ângulo de corte. E o L é o comprimento da barra. Então a gente tem alguns tipos de deformação. Na primeira situação aqui, ó, a gente vê que a tensão está sendo constante ao longo do tempo. Então a gente tem uma deformação constante. Quando a gente tem a deformação constante e uma tensão constante, geralmente vai ser linear o nosso gráfico de tensão e deformação. Então passa o tempo, a nossa tensão vai ser constante e a nossa deformação vai ser constante também. E no segundo, a gente tem uma tensão constante, mas a deformação vai aumentar.
Então ele consegue ser linear no começo, mas depois ele passa a estabilizar em um valor constante. Então ele começa a ser linear, mas depois a deformação se estabiliza em outro valor. Então a gente tem, ó, deformação é definida mantendo-se constante após a cessação da aplicação de tensão. A gente vai entender isso que a gente já viu lá em cima. Então, se a deformação é definida, depois que você tirou a tensão, o que está querendo dizer? Você tirou a tensão e a deformação se manteve. No caso 2, você tirou a tensão e ela voltou. O que acontece nos dois casos? Em um, quando a gente tem a tensão lá que não volta, é deformação plástica. Então, se você aplicou uma tensão e você observou que o seu material não volta na deformação, não volta para a deformação original, não volta para o original dele, a deformação foi plástica. Se o seu material volta à deformação, a deformação é elástica. Então a gente consegue construir o diagrama de tensão. Na primeira parte a gente vê que é linear. A gente consegue definir aqui, inclusive, o módulo de elasticidade do nosso material. Ali é o limite de proporcionalidade. Geralmente o limite de proporcionalidade ele é perto do limite elástico. Por quê? O que seria o limite elástico? Seria a porção que o seu material sofre de deformação elástica. E o limite de proporcionalidade é quando a deformação é constante e a tensão é constante. E ali, com o limite nessa região linear, a gente consegue definir, inclusive, nosso módulo de Young. Depois ele chega até uma tensão máxima que ele suporta, que seria o topo da curva ali. Não tem um ponto definido, mas aquele topinho da curva antes do C é a tensão máxima suportada pelo material. E no C é o ponto de fratura. Ou seja, é o tanto que o meu material aguentou para ser deformado até ele ser quebrado. Bom, aqui a gente tem alguns diagramas de tensão e deformação de diversos materiais, mas a ideia é a mesma. Ele vai ser linear no começo, alguns vai ser mais linear, outros menos linear. É quanto o material vai aguentar ser esticado sem retornar, sem ocorrer deformação plástica, outros ocorrem logo de cara. Outros materiais, a gente vai ver lá na frente alguns gráficos, que ele não consegue nem entrar na região de deformação plástica. Ele já sofre fratura antes de chegar nessa região, ele é só linear. E aqui a gente tem a tensão de limite convencional, basicamente é a reta traçada perpendicular do limite de deformação do limite de escoamento até 0,2%. Isso é convencionado, então é uma tensão de limite convencional de elasticidade. Por quê? Porque não existe um ponto bem definido da deformação entre o fim da deformação elástica e o início da deformação plástica. Então meio que convencionou 0,2%. A tensão nominal e a tensão real. Como a gente já tinha dito lá em cima, qual seria meio que a diferença? A área vai mudar conforme eu estou aplicando a tensão. A área da seção vai mudar. Só que eu não levo em consideração essa mudança. Como eu não levo em consideração essa mudança, a minha tensão, a minha deformação vai ser diferente. Na verdade, a minha tensão, né? A minha tensão vai ser diferente, porque eu tenho a força aplicada, beleza? Só que a minha seção está mudando. E minha seção pode estar aumentando ou diminuindo. Se a seção está aumentando ou diminuindo, cada vez e a força se mantém, por exemplo, constante, cada vez vai mudar. Se a seção está aumentando, a tensão diminui. Se a seção está diminuindo, a tensão aumenta. Eles são inversamente proporcionais. A gente vê lá em cima, é T igual a F dividido por S. Então S está embaixo. S diminui, tensão aumenta. S aumenta, tensão diminui. Nesse diagrama, a gente tem basicamente a tensão nominal ou convencional. Tá? E não a tensão real, por conta justamente de utilizar a seção que a gente pegou no início, a seção da área original.
O modo de elasticidade, como eu falei antes, ele é definido pela primeira lei de Hooke e ele é de cada material, ele é intrínseco do material. Cada material vai ter determinado módulo de elasticidade. E nessa porção linear, como a gente havia dito também, a gente tem a curva de tensão-deformação. E é basicamente o que define o nosso modo de elasticidade do material. A gente consegue entender isso. Bom, e a gente tem algumas propriedades dos materiais. Que seria a resiliência. A resiliência é a deformação plástica. Na verdade, é a capacidade do material de permitir a recuperação da energia absorvida. Na verdade, é de deformação elástica. Seria o quanto o seu material consegue se deformar elasticamente e depois retornar ao original. Isso seria a resiliência do material. E a gente consegue definir ele, que seria o quê? O índice de resiliência é meio da cedência, que é a tensão de cedência, e a deformação de cedência, até o máximo que ele chega ali. Seria o máximo da reta, tá? E a gente pode transformar também o quê? Se a gente sabe que que a tensão é igual ao módulo de Young multiplicado pela deformação, a gente substituindo ali consegue ficar com T ao quadrado sobre 2E. Não é, a relação não é tão complicadinha. E as unidades de medida de resiliência são Joule por metro cúbico ou Newton por metro quadrado. Então ela é tranquila de calcular. Por quê? Porque a gente tá falando de uma reta, né? Já a tenacidade, ela também é chamada de energia à fratura. Por quê? É a energia absorvida pelo material antes de fraturar. Um material que ele é bastante tenaz, ele tem que ser bem resiliente e bem resistente, ou dúctil ao mesmo tempo. Ele é resistente e dúctil ao mesmo tempo. A tenacidade, basicamente, a gente vai calcular pela curva, a área abaixo da curva que a gente tem de deformação. É o único jeito de a gente calcular a tensão. Quando a gente calculou a resiliência, é basicamente a área abaixo da curva. Só que aqui era só uma reta, então era fácil de calcular. Agora a tenacidade é basicamente essa área com uma curva. Então é um pouquinho mais complicado de calcular, mas tem jeito de calcular. Então a tenacidade é basicamente a junção da deformação elástica e da deformação plástica. Resistência. A gente vai ter a resistência à fratura e a resistência à deformação plástica. Então vai ser o quê? A resistência do material para se quebrar e a resistência do material para deformar plasticamente. Então, quando o material é resistente para se deformar plasticamente, ele é bem dúctil, também pode ser chamado. Por quê? Porque ele é resiliente. E quando ele é resistente à fratura, ele é bem duro, digamos assim. Então ele tem uma dureza alta. Então ele tem essas duas. Então o material pode ser resistente à fratura, mas ele pode não ser resistente à deformação plástica. A gente vai ver exemplos de deformações que acontecem em que o material ele não deforma plasticamente, mas ele é resistente. Bom, e a fragilidade. Fragilidade é basicamente a incapacidade relativa de um material em suportar. A fragilidade basicamente é a capacidade relativa de um material em suportar a deformação plástica antes da fratura. Ou seja, o material ele não tem a deformação plástica e ele já sofre a fratura. Aí tem algumas. Tem a fratura frágil, fratura dúctil, que é quando o material ele sofre uma extensão até se romper. Fratura frágil, ele não sofre essa tensão. A ductilidade é a capacidade do material de suportar uma grande deformação antes de sofrer a fratura. Então, seria quando você estivesse esticando o material, vai ficando só aquele filetinho no meio e ele rompe. Então, quando o material tem essa capacidade, a gente fala que o material é dúctil.
E a maleabilidade é a capacidade do material de sofrer compressão. Então a ductilidade é tração, maleabilidade, compressão. E o alongamento basicamente é a deformação da fratura multiplicado por 100. Aí tem alguns exemplos. Se a gente observar os materiais A, B e C, o material C acontece o que? Logo de cara a gente percebe que ele é só uma reta. Então o material C ele não sofreu deformação plástica. Então a gente vai observar sempre isso. Nas retas a deformação é elástica. A partir do momento que ele tem uma curva, ele é deformação plástica. Então a rigidez do material que a gente vai ter o que? O modo de elasticidade de A é maior do que o de B, que é maior do que o de C. Porque justamente a tensão dele e a deformação está lá embaixo. Ele sofreu pouca deformação com uma tensão alta. O material B é intermédio, ele sofreu uma deformação com certa tensão. Já o material C, ele com pouca tensão, ele sofreu uma grande deformação. A resistência do C é crescente de C para B e de B para A. Então C é um material frágil, A e B são materiais dúcteis, por quê? Porque ele consegue se esticar antes de quebrar, e a gente consegue ver a curva de A é muito mais longa do que a curva de B. E A e B tem a tenacidade crescente de C para B e de B para A. Então basicamente o A é bem tenaz porque ele tem uma deformação. Ele é resistente e resiliente. Bom, dureza. A dureza é resistência a riscas e a gente consegue observar isso em alguns ensaios. Aí a gente tem um ensaio de o que está mostrando é de Rockwell, que é o que a gente penetra o material a fim de analisar a profundidade a profundidade dessa penetração. E aí a gente consegue observar o quão duro o material é para sofrer essa risca, né, que a gente está fazendo. Bom, fadiga. Então a gente tem a fadiga. A fadiga é quando a gente coloca um material para trabalhar com um longo período. Então esse longo período ele vai acabar sofrendo uma fratura por fadiga, justamente por conta do tanto que o material trabalhou. Então ele só acontece a fadiga por material com longo período de exposição de serviço. E a fluência é quando o material trabalha em uma certa temperatura. Então, conforme tem a temperatura e a tensão aplicada, o material pode sofrer falha por fluência. Assim finalizamos o nosso capítulo 3.1. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, enviar mensagem. Até a próxima.